Atos, capítulo de número 3, a primeira viagem missionária de Paulo, indicado pela igreja de Antioquia. É sobre isso que nós estaremos falando nesta hora, no dia chamado hoje. Então, os apóstolos enviam Paulo e Barnabé à pregação do evangelho, e eles saem pregando pelas ilhas, as regiões da Antioquia. E Paulo sai à pregação numa ilha chamada de Chipre, uma região, uma província, ou um estado, para nós entender melhor. E quando ele ministra a palavra do Senhor, desperta alguém interessado pela palavra de Deus. Este alguém chamado de Sérgio Paulo. Este homem era o governador daquela ilha, se interessou pela palavra de Deus. Aí Lucas disse que no capítulo de número 6, no capítulo de número 7, Lucas registra o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente, este chamado a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. O número 6 de Atos, capítulo 13, diz assim: E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus. Este é o nome que Lucas registra aqui, o nome deste homem, Bar-Jesus, que significa filho de Jesus. Todavia, este homem era um mágico, este homem era um falso profeta. Lucas disse que ele era falso profeta e era mágico, e era chamado de Bar-Jesus. E este homem, ele andava com o procônsul, ou seja, o governador, chamado de Sérgio Paulo. E Sérgio Paulo se interessou pela palavra do evangelho, se interessou pela pregação do evangelho. Mas este mágico, com medo que o procônsul se convertesse ao evangelho, então ele começou a colocar empecilho para que este governador não chegasse à aproximação de Paulo e Barnabé, que estava ministrando a palavra. Ele atrapalhava este governador ouvir a palavra, e qual estava interessado a ouvir a palavra. Quando este mágico, chamado por Judas de Bar-Jesus, ou filho de Jesus, ele impedia que o procônsul ouvia a palavra. Todavia, Saulo, que também chamado de Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse, deixa eu parar um pouquinho. Paulo estava cheio do Espírito Santo. Essa expressão, cheio do Espírito Santo, ela paira sobre a cabeça de muitas pessoas. Não entender esta situação. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que desvia do mal. É uma pessoa que dá prioridade à palavra de Deus. Ou melhor, prioridade à palavra para levar as pessoas que ainda não o conhecem. Cheio do Espírito Santo não são aqueles que discutem religião. Não são aqueles que discutem saber mais da palavra de Deus. Não é aqueles que se aproximam de uma locução para demonstrar a sua sabedoria. Não, cheio do Espírito Santo, não anda pelos caminhos procurando confusão. O homem cheio do Espírito Santo não anda pelas estradas procurando devastação. O homem cheio do Espírito Santo não anda com mentira. O homem cheio do Espírito Santo não anda com enganação. O homem cheio do Espírito Santo, ele apresenta na realidade, na verdade, a palavra do Senhor, o Evangelho. Portanto, um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo não anda provocando intrigas, não anda provocando maldade, falsidade, enganos, não anda envolvido em fofoca, não. O homem cheio do Espírito Santo, ele está trabalhando constantemente numa visão de salvação, levando o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem. Esses são os homens e as mulheres que estão cheios do Espírito Santo.
aonde você ver uma contenda, aonde você ver uma desavença, você pode saber que alguém está procurando ou aumentar as suas curtidas na internet, ou ele está procurando se gloriar a si mesmo. Mas o homem cheio do Espírito Santo, ele não está preocupado com ele. Ele está preocupado em levar a palavra verdadeira do Espírito Santo. Paulo estava cheio do Espírito Santo, pregando para um governador, e o governador se interessando pela palavra. E entre o caminho, ou seja, alguém que estava por ali impedindo ou desfazendo ou tirando a atenção de Sérgio Paulo a ouvir a palavra que Paulo estava pregando. E aí o texto é bem claro. Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó, filho do diabo. Observa que Lucas enfatiza essas duas expressões aqui e nos chama a atenção. Porque no verso de número 6, eu estou falando no capítulo 13 de Atos, o verso 6, Paulo traz o nome deste homem como filho de Jesus, Bar Jesus. Aí Paulo agora chama ele de filho do diabo. Olha o contraste. Filho do diabo. E Paulo segue dizendo, está no verso 10. Filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? E Paulo libera uma palavra. A palavra liberada de quem está cheio do Espírito Santo faz a diferença. Paulo libera a palavra agora. Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor. Eu preguei já esta semana falando sobre a mão de Deus. Que a mão de Deus é que abre, a mão de Deus é que levanta, a mão de Deus é que segura. Agora, Paulo está dizendo, você vai cair nas mãos de Deus. Agora, contra ti, a mão do Senhor. A mão do Senhor agora está contra. Ele ficará cego, sem ver o sol por algum tempo. Verso 11. E no mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando, roda, buscando quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhando da doutrina do Senhor. Então você vai perceber que o homem cheio do Espírito Santo tem resultado na sua ministração. Deus agora salva o homem de uma alta posição daquela província. Mas ainda no capítulo de número 13 segue o discurso de Paulo na sinagoga de Antioquia e da Pisídia, a oposição dos judeus. Os judeus eram contra o evangelho. Os judeus impediam o evangelho, mas Paulo apresentava a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela levanta. A palavra de Deus, ela revela a salvação. A palavra de Deus também traz divisão. Uns aceitaram e outros não aceitaram. A palavra de Deus, ela avança e ninguém pode detectá-lo. Ela segue. A palavra de Deus, ela é a verdade pura e recebida. Então, quando Paulo pregava a palavra de Deus, eu deixei aqui um verso anotado para chamar a atenção e observar esta colocação que Lucas coloca neste texto, dizendo assim, ó, vede o verso 41, vede os desprezadores e espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou lá contar. Paulo está pregando aqui a
escrituras do Antigo Testamento e também trazendo a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, ou seja, a mensagem do Novo Testamento. E quando terminava o horário ali da mensagem, que era o necessário parar, então, o verso 42, e saindo os judeus da sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhe fosse ditas as mesmas coisas. Ou seja, é tão bom essa palavra que queremos ouvir novamente. Querer que o Paulo repetisse o seu sermão deste sábado para o outro sábado da mesma forma. E assim, os quais falando-lhe os exortavam e que permanecessem na graça de Deus e continuavam a pregação do evangelho. E no sábado seguinte ajuntou quase toda a cidade para ouvir a palavra. Então os judeus, vendo multidão, chegaram a ter inveja e blasfemando, contradizendo que Paulo dizia. Mas Paulo e Barnabé, usando a ousadia, disseram: era mister que vós se pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que rejeitais e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios, porque o Senhor assim nos falou, mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que seja de salvação até aos confins da terra. E então, até hoje, a palavra de Deus é pregada, a mesma palavra anunciada por Paulo e Barnabé. Nós estamos aqui mencionando esta palavra, que é a palavra que transforma, a palavra que levanta, a palavra que sustenta, a palavra que separa, a palavra que edifica. Verso de número 49. E a palavra do Senhor se divulgava por toda aquela província. E quando chego no versículo de número 52, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem cheio de alegria. Um homem cheio do Espírito Santo é o homem que não desiste das barreiras que se levantam em sua frente. Um homem cheio do Espírito Santo é um homem que tem resiliência, é um homem que tem paciência com o trabalho, é um homem que não desiste, é um homem que trabalha a noite inteira e não teve êxito com nada, mas mesmo assim ele se prepara para o outro dia, porque o outro dia eles têm a esperança que não diminui. Se o outro dia não deu nada, mas ele continua aguardando o próximo dia, porque ele está cheio do Espírito Santo. E aonde o homem ou a mulher cheio do Espírito Santo, ela não desiste da batalha, ela não desiste dos sonhos, ela não para de lutar, ela enfrenta os desafios, mas lá na frente ela toma posse da sua vitória. Eu peço a tua presença nesta mensagem, a tua atenção nesta mensagem. Enchei-vos do Espírito Santo e fará grande proeza nessa terra através do Espírito Santo em vossas vidas. Fique com esta palavra. Estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar-te, bendizer o teu nome, porque tu é bom e eterno, é a tua misericórdia. Dá-nos a paz, traz-nos alegria, traz-nos contentamento. Senhor, alcança o teu povo, Pai. Manifesta a tua presença, manifesta o teu poder, em nome de Jesus. Amém.